Está no ar, Arena dos Imortais. A transmissão que faz o coração gremista bater mais forte. Informação, emoção e a energia da torcida mais fanática do Brasil. Arena dos Imortais. O lugar onde o Grêmio nunca para. Arena. Fala aí, torcedor do nosso canal Arena dos Imortais, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da briga contra o rebaixamento. E desses clubes aí, pessoal, 3 vão cair. O Sport já caiu e faltam mais 3. E todos esses times aí estão ameaçados. Faltam 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Vasco e Ceará têm 42 pontos. Com uma vitória, os dois se livram. Mas tem que ganhar. Se eles perderem as últimas 3 partidas, eles correm risco de cair. E aí a situação mais complicada é a do Fortaleza e do Juventude, que estão mais para trás. Santos e Inter empataram ontem, aí embolou tudo. Então essa briga aí contra o rebaixamento vai ser até o final. Vamos reagir aí àquilo que os comentaristas debateram. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, vamos aí pro vídeo. Vai pegar o Inter em casa, meu Deus, o Mirassol em casa, são 2 jogos em casa que o Vasco tem. Um é decisivo, é final pro Vasco, é final pro Inter. Quem ganhar esse jogo aí, muito provavelmente, salvou. Salvou. Possivelmente uma vitória salvou. E o Vasco tá pensando no Sul-Americano. O Vasco vem de 5 derrotas. Esse é o problema. Um gol marcado nos últimos 5 jogos. De todos esses times aí, a pior campanha nas últimas 5 rodadas é do Vasco. É verdade. Ninguém tem campanha pior. A ponto de ele se recolocar nessa situação. É isso, perdeu tudo. Perdeu não tem nem igual, não tem nada. Nada parecido. Aí o Mirassol em casa. Isso. É complicado, não ganhar do Inter, aí depois pressão Mirassol e o Atlético fora. Ok. O Ceará, que tem os mesmos 42 pontos também, vai pegar o Cruzeiro em casa. É a pior tabela disparada. O Flamengo fora. É que esse Flamengo fora, o Flamengo já pode ser campeão e depois da final da Libertadores ainda. A real é a seguinte, são 3 confrontos, né, Jean? Contra os 3 primeiros, porém, com os 3 primeiros, talvez com a vida já resolvida. O Cruzeiro já com a vida resolvida. Exatamente. O Flamengo e o Palmeiras já pode ser que sejam 3 times, né, já assim, completamente desinteressados no campeonato. E 2 jogos em casa. A questão, por exemplo, se na rodada 37 o Flamengo já for campeão, esse jogo é o jogo da taça. É isso. E aí é o jogo da festa. É isso. Então não é um bom negócio. E o Ceará é um time que foi durante todo o campeonato muito consistente defensivamente. O Ceará sempre teve os melhores top 5 dos melhores números defensivos, de duelos aéreos, de finalizações, por jogo, finalizações sofridas. Pois no campeonato. Hoje deu uma desandada. Então, nesses últimos jogos, deu uma desandada. Tomou 2 gols do Inter, tomou agora 3 gols do Mirassol. E isso é muito perigoso. Para um time que se escora na potência defensiva, você perder a potência defensiva nessa hora de chegada, com essa tabela, é arriscado. Só lembrar, acho que assim, a vantagem do Vasco, e essa é uma vantagem que conta muito nesse momento, é o número de vitórias, que são 12 vitórias. Só pra gente ter uma ideia, o Vasco tem 12 vitórias, o Ceará tem 11 vitórias, e aí, dali pra baixo, já cai bem, porque o Vitória tem 9, o Santos tem 9, o Fortaleza tem 8 e o Juventude tem 9. Então assim, faltando 3 rodadas, você ter 3 ou até 4, né, vitórias a mais do que seus adversários nessa briga contra o rebaixamento, é algo que te dá a certeza da vantagem do empate por pontos. Sim. Se ficar. Então acho que assim, isso pode ser muito positivo pro Vasco nesse momento. Vasco e Ceará jogam por uma vitória nos 3 jogos e até logo. Isso aí. Acho que o Inter também com 41, uma vitória vai a 44, já dá um... O Santos tem 38, o máximo que o Santos pode chegar é 47, é isso? Isso. Mas o Santos tem de todos esses times no nosso quadro, com alguma sobra, a tabela mais simples. Só atenção para uma coisa aí, tá? Vamos assim, rapidinho. O Inter, então, pega o Vasco, depois o São Paulo, são 2 jogos fora e o Bragantino em casa. O Bragantino tá na vida de quase todo mundo aí, né? O Vitória pega o Mirassol em casa, essa é uma pedreira. Depois o Bragantino fora e o São Paulo em casa. A tabela do Mirassol é muito ruim. A tabela do Vitória é muito ruim. Vitória é complicadinho. São 2 jogos fora e, por exemplo, São Paulo na última rodada pode estar brigando aí por aquela 8ª vaga. Só uma informação, o Mirassol fora de casa ganhou 5 partidas das 17, tá? Pouca coisa. Perdeu 6, então são 6 empates. Se você olhar esses 12 jogos... Tá equilibrado. Tudo bem, mas um empate pro Vitória contra o Mirassol... Olhando o resto da tabela, é um mau negócio? É um bom negócio. Ele vai ter que ganhar pelo menos... Vai ter que fazer pelo menos 4 pontos nos 2 últimos jogos. Eu acho que os jogos com o Bragantino e São Paulo
são bem acessíveis. O Santos tem o Sport em casa, e aí se o Santos... Realmente, de verdade, gente, se o Santos não vencer o Sport em casa, Não. vai embora. Até Vai porque pra vai ter Série um B. impacto anímico. Exatamente. Sim, Além da questão exatamente. matemática, vai ter um rebaixamento moral. Exatamente. Se ganhar do Sport. Santos que já não ganhou do Sport no primeiro turno. Foi 2-2 e estava perdendo por 2-0. Juventude fora, talvez rebaixado. Talvez, já rebaixado. Porque o Juventude vai pegar o Bahia na próxima rodada. Um empatezinho já complica a vida do Juventude. Sim. E o Cruzeiro em casa. Atenção pro Fortaleza, é aí que eu queria falar. Só um detalhe, o Santos tem 21 pontos a mais que o Sport. Só isso. Muito Né? bom. E ainda Tem com uma muita campanha ruim. diferença. O Santos com uma campanha ruim. muita Esse diferença. jogo eu acho que 20 pontos a assim, a mais. gente não tem nem que, assim, realmente, não ganhou do esporte, aí, Tchau, aí vambora. larga qualquer intenção, porque Exatamente. você vai jogar em casa contra um time já rebaixado. Exatamente. Com todo respeito aos jogadores do esporte, tem uma motivação do cara querer aparecer, jogar e tal, porque é um contrato contra a equipe, ou renovar, enfim. Mas tá rebaixado, não tem desculpa, não tem desculpa. Atenção para o Fortaleza. Vamos lá. O Fortaleza, ele tem 4 jogos para fazer. Isso. Um deles é contra o Atlético, é em casa? Puxa, boa pergunta. Em Atlético ou em Boa Fortaleza? pergunta. Não sei te responder. Descobrimos rápido essa aqui. Porque é o seguinte, o Fortaleza ele tem 34 pontos. Se ele vence Em esse casa. jogo- em casa. Se ele vence esse jogo atrasado, e o Fortaleza deixou escapar alguns pontos importantes, mas o Fortaleza tem demonstrado reação. Ele iguala o Santos, né? O Fortaleza vai a 37, Fica um atrás do Santos. fica um atrás é do um atrás. Santos e 2 atrás do Vitória, que é o Correto. primeiro fora da zona do rebaixamento. Correto. Então o Fortaleza, se ganha esse jogo, tá vivíssimo. Aí pega o Bragantino fora. Vivi. Tá, porque o Vitória tem 39, é o primeiro fora, o Fortaleza com 37, 2 pontos. Sim, mas é uma situação complicada ainda, até olhando para essa tabela. Ó, mas por exemplo, pegar o Bragantino fora é melhor do que pegar o Mirassol em casa? O Bragantino fora melhor que o Mirassol, não sei te responder essa pergunta. Acho que é pau a pau, né? Corinthians também. em casa, Bragantino fora. Mas O Corinthians em casa é um bom duelo pro Fortaleza. O Corinthians vem jogando muito mal fora de casa, né? o campeonato inteiro jogando mal fora de Perdendo mal. casa. Embora tenha vencido no Ceará, o Corinthians venceu o Ceará no Castelão por 1-0. E o Botafogo, Você possivelmente já resolvido em fase de grupos, né? O Sport só Talvez. tem 2 vitórias no campeonato, uma É. delas é sobre o E Corinthians, a outra é sobre o Grêmio em Porto Alegre. em Porto Alegre. E aí o Fortaleza depois tem o Botafogo para fechar a participação fora de casa, talvez o Botafogo brigando ali no G4, enfim, a quinta posição. Difícil. Enfim. E o Juventude, Bahia, Santos em casa e o Corinthians fora, né? Lemos aí a tela inteira. Aí vem a pergunta, né? Tá mais difícil para quem? Vamos lá. É mais difícil pro Vitória. Assim, Fortaleza e Juventude, claro, tá mais difícil. Sim, perfeito. Pra briga da possível última vaga, tá mais difícil pro Vitória. Onde tem mais briga, tá mais eu difícil. acho que o pro Vitória, embora ele também seja acho. fora da zona e venha de vitória sobre o Sport, E vem num momento até melhor, né? É. Com bons resultados. o Jair vem se esforçando demais pra fazer o time jogar, competir. O Jair Ventura faz O time é muito intenso. tarefa do Cima Vitória do Santos na Vila. O Vitória- Beliscou um empate com o Palmeiras fora. O Vitória tem um trunfo, que na Não deu verdade... espaço pro esporte ontem. Quando a gente fala dessa coisa anímica, que a gente fala, se o Inter pisar na zona do rebaixamento, dificilmente sai. O Santos está pressionado. O Vitória está no astral lá em cima. Vitória mentalmente tá bem. Como a gente falou, o time compete, barradão insano, a torcida apoia, o time luta em qualquer problema é a tabela. lugar. O problema é a tabela. Eu acho que o problema é que ele tem desses times que estão lutando para permanência, tem o pior elenco. Sim. É uma tabela que é um pouco complicada. Agora, se você olhar a parte mental, que obviamente ela não resolve, mas ela ajuda, a do Vitória é melhor nesse momento. É porque assim, o Santos vem de uma sequência. É que- porque a pressão em cima de Inter e Santos é muito Nossa maior. senhora. mas o aqui Santos entra- vem da sequência Palmeiras, Mirassol e o confronto direto com o Inter fora, que se esperava que o Santos fizesse menos pontos do que fez. Embora o Santos tenha feito apenas 5 desses 9 pontos, e o Palmeiras veio com o time muito mexido por causa da data FIFA, mas eram confrontos eram os 3 jogos mais complicados que o Santos tinha na sequência. Somando que já tinha o Flamengo antes Isso. e o confronto com o Palmeiras, né? O Santos E não jogou mal esses 2 jogos. O Santos Eram saiu mais 5 vivo jogos. do que se imaginava nessa Exatamente, sequência. isso é E verdade. jogou a bucha pro Vitória. É verdade. Eu acho que nessa parte anímica é que ficou uma sensação no jogo contra o Mirassol que poderia ter vencido o jogo porque foi um pênalti bobo, foi um pênalti besta. Mas aquele jogo estava até se contando com empate. O problema foi perder para o Vitória e perder ponto para o Fortaleza em casa, para os dois, os confrontos diretos ali. Mas o jogo contra o Mirassol fica essa sensação. Mas assim, falando de parte anímica, jogadores do Santos, torcida do Santos que olhar para esses resultados, o anímico não pode estar abalado, Jean, porque você ganha do Palmeiras, você empata com o Mirassol, você empata com o Inter fora de casa.
Né? Mas por isso que eu acho que enorme. o anímico, para mim, ele tem menos peso olhando para essas tabelas e para a qualidade dos jogadores, do elenco. Então, por isso que eu concordo com o Zupa quando ele fala que está mais complicado para o Vitória do que para o Santos. Se essa é a disputa que a gente vai eleger como uma disputa fundamental. O Fortaleza pode chegar, o Juventude pode, mas assim... acho que hoje não seria normal, e os que estão lá em cima, ainda que, né, no caso do Vasco, você tem uma sequência impressionantemente negativa. 5 jogos. Eu acho que a pontuação e o número de vitórias dão ao Vasco uma bela vantagem para não precisar entrar nessa briga. Mais ou menos a mesma coisa se aplica ao Ceará, né? E ali está o Inter no meio do caminho, talvez como... Nesta briga, Santos e Vitória, talvez como o terceiro disputando a vaga mais aberta contra o rebaixamento. Então, sim, Juventude e Fortaleza podem ainda se salvar, os números dizem isso. O Vasco e o Ceará podem ainda cair, e os números dizem isso, mas hoje me parece que tem uma disputa mais intensa aí nesses outros três, especificamente entre Santos e Vitória, e aí eu tô com o Zupa, eu vejo uma certa vantagem para o Santos, apesar de não ser uma vantagem na tabela de pontuação. Eu acho que o risco do Inter também é grande, porque o time reage muito mal nas horas agudas dos jogos, cara. Hoje, por exemplo, quando toma o gol, para mim o Inter, ele parou de raciocinar o jogo. Muito difícil. Tudo bem, vou tomar para o segundo tempo, não voltou tão bem, mas você retoma a pressão, você retoma o jogo melhor, mesmo que você não repita o que você fez no primeiro tempo, você consegue sim, jogando em casa. Embora tenha vencido o Ceará na rodada anterior, com o drama que venceu, conseguiu arrancar uma vitória enorme, importantíssima, né, dramática contra o Ceará, e aí faz o primeiro tempo que faz hoje, não consegue matar o jogo, e aí eu acho que toda essa conta vem. Acho que o reflexo, a noção de quão não foi aproveitada a performance do primeiro tempo, com o gol sofrido, isso impacta muito no time do Inter, né? Isso é um ponto para ficar de atenção. Acho que o que serve de alento para o Inter é a pontuação. Assim, porque em termos de qualidade de jogo, o primeiro tempo hoje ele foi exceção. Né? O Inter não costuma jogar. Essa é a grande questão, né? Exato. Em termos de média de atuação, Santos, Vitória e Inter... Tá jogando menos. Isso, a gente estava falando isso aqui. E tá um pouco parecido ali. O Inter, por exemplo, com o futebol que ele vem apresentando, ele não conseguiria os resultados que o Santos conseguiu nas últimas rodadas. Exato. Fazer uma comparação. A questão é que a pontuação permite uma folguinha maior pro Inter nesse momento. Então, mas a folga... E tem um jogador como o Alan Patrick que pode resolver o jogo numa bola, que é o que o cara que o Santos tem para resolver não oferece regularidade. A questão ali do Inter é que o ano começou de um jeito, ele está terminando de outro completamente diferente. O Inter ruiu. É a maior discrepância entre expectativa e realidade do começo para o fim do campeonato. E os jogadores que ficaram, além de ir embora Alário, além de ir embora Enervalense, que já foram, Alário já foi no começo do ano, mas se pensou num time com Alário, com Valência, com Borré, com o Bernabé, Carboneiro, Fernando Volante, time, e o trabalho do Roger, né? Sim. Estava no começo do ano e tal, o Inter ganhou o Gaúcho finalmente, depois de tanto tempo e tudo. A impressão que se tinha é que era o Internacional que ia brigar na parte de cima, se não necessariamente por título, não ia ficar ali num G4 e tudo. E esse time ruiu, e os caras que ficaram, porque ainda assim ficou um time, um bom time no papel. Só que ele... Porque esses caras também não entregaram mais. Longe de ser o jogador que era. Sim. Alan Patrick, um campeonato apagadíssimo. Vocês da imprensa estavam pedindo Alan Patrick na seleção brasileira meses atrás. Não, o Alan Patrick é um jogadoraço. Eu ainda acho que o Alan Patrick... 20 gols no ano. Exato, não acho que o problema é o Alan Patrick, não. O Alan Patrick continua rendendo bem, me parece. Eu acho que o campeonato do Alan Patrick foi decepcionante de todo mundo. Ele sucumbiu ao coletivo ali. Tem alguns lampejos, alguns momentos e tudo, mas eu acho que o Alan Patrick... eu acho que o jogador sozinho não leva nenhum jogador sozinho. Talvez o Maradona tenha levado, mas assim, nenhum jogador sozinho leva... Eu ainda acho que o Alan Patrick não fez um campeonato ruim, se a gente analisar individualmente os jogos dele. Inclusive os números, as estatísticas todas dizem isso, né? Se você pegar aqueles índices de... Se eu não me engano, ele estava nas últimas rodadas na seleção do campeonato do Bola de Prata. Isso, ele tá em terceiro, acho que entre os meias do Bola de Prata. Se você pegar a classificação do SofaScore também, ele tá no top 10 ali de melhores jogadores do campeonato. Claro, não é isso que vale a classificação final. Óbvio que não, mas acho que assim, são indícios de que o problema não é o Alan Patrick. Sim. Eu também não acho que o problema seja
problema... O Alan Patrick. Tanto é que eu citei vários aqui. São vários que estão abaixo. Por exemplo, e que sucumbiram. eu um imaginava... coletivo que sucumbiu e ninguém estava conseguindo salvar. Quando a instituição chamada Família Dias, né, assumiu o Internacional, até pelos motivos que fizeram a direção do Colorado optar pelo Ramon, pelo Emiliano, após o Roger, por aquilo que o Roger não conseguiu mais entregar, até em termos de anímico no vestiário, e por aquilo que o Ramon e o Emiliano costumam entregar em termos de... o Ramon Dias usa sempre muito o termo caráter para falar da sua equipe, e não é caráter de índole, né? É caráter de competitividade, de comprometimento. Os times do Ramon Dias que a gente viu no Brasil são times que competem, eram times que competiam demais, que tinham uma identidade muito forte disso. E eu não consigo ver isso de maneira constante no Inter. Então eu tenho a impressão que aquilo que a família Dias tinha para contribuir, principalmente com o time do Inter, não está tão identificado como esteve no trabalho do Corinthians, como esteve no trabalho do Vasco há 2 anos. Então o time oscila muito dentro dessa perspectiva. Acho que o encaixe ele não foi como se esperava. Não é uma comissão técnica maravilhosa, não por acaso eles pegaram 3 times brigando contra o rebaixamento em 3 anos seguidos, mas eu esperava um encaixe mais forte em termos de identidade. Só uma coisa até no comparativo, que a gente está falando de todos ali, de todos esses times que estão brigando contra o rebaixamento, estão ali no bolo, quem fez a pior troca foi o Inter. Porque o Vojvoda, tudo bem, hoje primeiro tempo, pensou errado e tal, etc. Não, o Santos mas melhorou. Ele melhorou com... Depois do Kleber, o Santos melhorou. Melhorou com o Vojvoda. O Fortaleza, depois do Vojvoda, melhorou com o Martim Palermo. Muito. Melhorou com o Martim Palermo. Muito. O Juventude está com um cara que vai cair, mas até com o Carpini melhorou. Sim. Melhorou. Sim. Melhorou com O o Carpini. Vitória do Fábio Carilli. Juventude não foi... É outro de Copa Vitória, com São Paulo. né? É outro Vitória, quer dizer, assim, me parece que a pior escolha... É que o momento que o Roger saiu, o Inter também estava muito mal. Não, sim. Eu diria que talvez o Inter não melhorou o que se esperava. Perfeito. Ou foi o que menos melhorou. Exatamente, mas foi a troca de treinador que gerou menos efeito foi do Inter. Fala, Jean, você queria falar Não, isso, só para não ficar largado no ar aqui, eu fui pegar os dados do Alan Patrick e na comparação com os outros jogadores do campeonato. Na bola de prata, e você vê que eu vou citar duas fontes de avaliações que avaliam a regularidade desde a primeira à última rodada. Na bola de prata, ele é o terceiro meia do brasileiro, atrás do Arrascaeta e do Matheus Pereira, terceiro Alan Patrick. No SofaScore, pegando as médias de todos os jogadores do campeonato, aí eu não estou nem falando única e exclusivamente de meias, estou falando de todos os jogadores do campeonato. Os 3, claro que os meias acabam tendo notas mais altas, sim, mas os 3 são exatamente os mesmos. No SofaScore, a ordem, Arrascaeta também em primeiro, Alan Patrick em segundo e Matheus Pereira em terceiro. Então, assim, isso para dizer... A gente tem que convencer o mundo que o campeonato do Alan Patrick pode ser comparado ao do Matheus Pereira, porque não pode. Não, mas tudo bem, os números estão aí para eles. Mas não é questão disso. Eu vejo um abismo entre eles. Não, a questão não é essa. Assim, a avaliação do trabalho dos jogadores, obviamente, nenhum jogador é avaliado pelo que faz sozinho dentro de campo. Sem dúvida. E acho que isso daqui a gente está falando especificamente de dois levantamentos que levam em conta dados, fatos do que quantos desarmes ele fez, quantos passes, quantas assistências, quantos gols, quantas jogadas decisivas, quantos dribles. E nesse aspecto, para mim, fica muito claro que se o cara tá na segunda colocação no SofaScore, está na terceira colocação na bola de prata, o último dos problemas do Alan Patrick, do Internacional, é o Alan Patrick. Acho até que ele não é um problema. A questão é que você não tem coletivamente um time que tenha conseguido entregar o que podia entregar, e a gente viu o primeiro tempo do jogo. E o técnico, na ideia de jogo, ajuda muito ele. Ele privilegia jogadores com esse perfil. Ele monta o meio campo para proteger esse jogador, né? E hoje com o Vitinho passando muito pelo lado, levando muita vantagem, né, no lado esquerdo da zaga do Santos, lado do Escobar. E do outro lado não era um ponta, era o Bernabé que passava direto. O Robinho acompanhou muito pouco no primeiro tempo, então o Mike tinha que cuidar do Bernabé e dos deslocamentos dos meias por ali. Então os lados do campo funcionaram muito no primeiro tempo no jogo do Inter, e o Alan Patrick aproximando mais do Borré, Thiago Maia vindo de trás. Então essa ideia funcionou muito bem hoje. A questão é que funcionou por um tempo, e nesse tempo teve também pecado do Inter na finalização, mas teve também muito mérito do Brasão e azar de bola na trave, né? Mas o Inter teve chance para construir um placar definitivo no primeiro tempo, e no segundo baixou muito o ritmo, melhorou um pouco com o Ricardo Matias entrando, fazendo diagonal bem. Jogo, né? Ele costuma entrar bem, mas não foi o suficiente. Para variar, Brasão
nos principais nomes. É maluco. Né? Às vezes a gente tá até falando na redação. As bolas que ele vai, às vezes... Não, Tira os coelhos da cartola e umas bolas parecem fáceis de rebate. Top 3 goleiros do campeonato, sem dúvida. Ele tá Vê o goleiros como é que tá. O goleiro eu vi que o Walter... Pra mim o Walter é o melhor goleiro do campeonato. Walter muito bem. Mas no o Brasão é top SofaScore 3. o Walter tava em cima. Top Onde 3 está o Brasão? tranquilamente. Esse vídeo destaca como a briga pelo acesso e permanência nas séries do futebol brasileiro está cada vez mais equilibrada. Times tradicionais e emergentes se misturando, futebol imprevisível e disputa intensa por cada ponto. Mostra que não existe bicho-papão, que o campeonato está aberto e que qualquer deslize custa caro. Se você curtiu essa análise, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar de olho em tudo que rola no futebol nacional.